Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com alegria nós damos continuidade ao nosso estudo da aula extra. Hoje a lição de número 11, vamos falar sobre a teologia de Bildade. Nós estamos encerrando aqui o nosso assunto sobre os amigos de Jó. Hoje vamos tratar da lição extra sobre exatamente o último amigo de Jó, chamado Eliú. Então nós temos aqui uma retrospectiva do que nós já ensinamos. Nós temos Elifaz, primeiro, Bildade, segundo, Zofar, terceiro, Eliú em quarto. Então veja que aqui são considerados os amigos de Jó. Então veja o que o amigo fala. O Elifaz, que é considerado o mais entendido por ser o mais velho da turma, ele vai acusar Jó de não ser reto. O Bildade, que é o segundo aqui da lista, ele vai acusar Jó de impiedade. Então, presta atenção, Jó não é reto, Jó é ímpio. E aqui o Zofar vai dizer que Jó é o terceiro. Jó é orgulhoso, isto dentro da teologia de Zofar. Eliú, o sabe-tudo, o jovem, diz que Jó tem que se arrepender e tem que conhecer o seu sofrimento como seu professor. Agora preste atenção, dentro desses quatro amigos, desde o primeiro, o mais entendido, passando pelo tradicionalista, Bildade, e o moralista, Zofar, e o sabe-tudo, Eliú. Aí Jó fala com cada um deles. O primeiro ele faz, Jó diz, eu sou inocente. O segundo, Jó diz, eu preciso de um árbitro. O terceiro, Jó acusa todos os seus amigos de arrogância. E no último, que é o Eliú, Jó não lhe dá resposta, fica calado. Vamos lá? Então Jó ele fala com Deus. Veja, a respeito dos seus amigos. Com Elifaz, ele falou que Deus está com a sua mão pesada sobre ele. Com Bildade, Deus é duro contra ele. Com Zofar, Jó confessa que ainda tem fé na justiça de Deus. Com Eliú, fala pouco, fica quase totalmente calado, porque ele está esperando ouvir as palavras de Deus. Louvado seja Deus. Então hoje nós vamos estudar este amigo chamado Eliú, a pessoa que é encontrada desde o capítulo 31, certo? Uma doutrina diferente, embora esteja todos contra um homem só, porque todos vão acusar. Veja que ele vai acusar Jó, também os amigos de Jó. Então esse Eliú está num nível totalmente diferente dos demais amigos de Jó. Ok? Então o Bildade, presta atenção, em Jó capítulo 25, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte, ele faz paz nas alturas, falando de Deus, o Bildade, diferente do anjo. Ok? Não estou me referindo ao anjo que Eliú diz. Na aula anterior nós falamos daquele anjo. Mas estou falando daquele anjo que veio no dia do nascimento de Jesus, quando ele diz, paz na terra. Já o Bildade diz que Deus faz paz nas alturas, diferente do anjo que apareceu para anunciar o nascimento de Jesus, paz na terra. Totalmente diferente, meus irmãos. Então a Bíblia não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas esses homens, eles estão sendo registrados como opositores, porque estão sendo enganadores. Por isso que está tudo às avessas. Não pode estar igual. Amém? Então veja, a teologia de cada um dos seus amigos está sendo pregada hoje por muitos Eliús, Zofares, Bildades e o Elifazes. Então veja, de acordo com Bildade, que cada um defende a sua teologia, ele diz, paz na terra, melhor, nas alturas. O anjo de Deus, quando desceu e diz aos pastores em Belém, paz na terra, diferente com este anjo, melhor, com a teologia de Bildade. Veja que
todo o livro de Jó, seus amigos estão procurando a culpa, o pecado escondido que não existe na vida de Jó. Uma causa para Jó, porque se ele está sofrendo, aquela questão da causa e do efeito, então precisa de uma causa para Jó estar sofrendo. Então, veja que cada um procura um problema. Se ele foi rico, está pobre, tem alguma coisa errada. Se ele estava cheio de saúde, agora está doente, tem alguma coisa errada. E assim vai, certo? Mas Deus lá do céu está dando gargalhada, dizendo: são muito tolos esses amigos de Jó, estão falando loucura, eles não conhecem a problemática, o Jó está sofrendo sem causa. Então, veja, a maioria das tribulações do justo, biblicamente, sem causa, é Deus quem atesta. Então, no capítulo 32 de Jó, a gente vê que temos o desafio de Eliú, um homem presunçoso, sem humildade. E Tiago vai falar dele lá no capítulo 3, que este Eliú é um verdadeiro linguarudo. Então, todo o discurso de Eliú traz características de um homem falador. Terrível, né? Então, onde o poder do fogo está na língua, aí Tiago vai condená-lo mediante as palavras proferidas de Eliú. Então, Eliú se prepara sutilmente como uma serpente para atacar e acusar Jó de soberba. Então, a doutrina de Eliú é exatamente esta aí: acusar Jó de soberbo, ok? Defender que o estado de Jó é o resultado das suas más obras. Que terrível esses amigos, acusando Jó de impiedade, de ser ímpio, de homem sujo. Eliú acusa Jó de ser perverso. E ele sempre traz uma nova acusação. Eliú quer provar que um homem inocente jamais sofrerá. Não é isto a teologia da prosperidade? As placas que estão, os outdoors, dizendo pare de sofrer, teologia de Eliú, de Elifaz, de Bildade, de Zofar. Estes homens não têm o Espírito de Deus de discernimento. Eles querem colocar todos no mesmo bojo de sofrimentos e de pecados. E a Bíblia fala que há sofrimento aos justos. E tudo isto são realmente o que está escrito na palavra. Aquele que for fiel até o fim. Então, os sofrimentos são, na verdade, uma maneira de nós procurarmos ser quem é santo, mais santo ainda. Quem é fiel, mais fiel ainda. É dar glória a Deus na prova. Então, o diabo sempre vai perder que quem é justo, como Jó, como outros, nunca blasfemará de Deus, porque eles sabem quem tem crido. Amém? Então, veja, Eliú quer provar que Jó está sofrendo por causa do seu pecado. Então, no capítulo 34, vocês observam, Eliú quer dizer que Jó é um dos ímpios. É isto que a gente vê, meus irmãos, cada um dos seus amigos totalmente aos avessos, porque antes não era, agora é. Então tem algo errado por trás. Então quando um amigo seu vier debater com você, que outrora comia na mesa e saía com você e agora fala mal de você, é um espírito, só pode ser, isso não é normal. Então jamais poderemos debater com alguém com ira, aquele que se diz seu amigo, e agora fazendo com que você morra por palavras terminais, você é isto, aquilo ou outra coisa, jamais deixamos nossa integridade por causa das perdas, por causa da acusação, por causa do diabo. Continuamos fiéis a Deus, porque tem o final da trajetória. A Bíblia diz, ser fiel até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. Então veja o veredito de Eliú, dizendo que Jó está falando sem conhecimento e que as palavras de Jó não têm sentido. Então, que Jó está sendo provado até o fim como um perverso. Ele acredita que Jó está sendo provado como um perverso. Então, veja, ele acusa Jó de rebelde, de blasfemar contra Deus. Então, Eliú, no capítulo 35, chega
a um novo discurso, e já pela terceira vez. Irmão, esse bichinho chamado Eliú não cansa de falar. A língua como fogo. Então dentro dele está cheio de álcool, pelo vinho que traz contenda neste mundo. Mas a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Amém? Não com o vinho da contenda, porque Eliú estava cheio de contenda por causa do vinho. Ele mesmo diz que dentro dele tem como barris de vinho. Terrível, está escrito na Bíblia, no livro de Jó. Então ele vai anunciar que o homem jamais poderá ser justificado. Isto uma tremenda heresia. O pior dos hereges, irmão, é aquele que fala a verdade e ao mesmo tempo mistura com mentira. Aí nós, às vezes não temos o discernimento, a gente inclui tudo. Porque nós somos enganados, na verdade. Por falta de conhecimento. Deus diz, Oséias 6:4 ou 4:6, o meu povo perece, sofre, morre por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então precisamos conhecer os Eliús atualmente. Ele diz que Jó está sofrendo por causa dos seus pecados. E isto tem prejudicado não só ele, mas todos os demais. Então ele vai... Irmão, por que toda a amizade de Jó foi embora? Os seus familiares, seus irmãos, seus amigos, seus parentes, só ficou Jó. Por causa da doutrina, irmãos. Esse negócio entre as testemunhas de Jeová, que alguém deixa lá de ser testemunho de Jeová, tu acha que é fácil? É não, porque eles têm uma doutrina que exclui e não pode dizer um oi, se for a mãe. Não pode falar com a pessoa desassociada. Isto dentro das testemunhas de Jeová. As pessoas são repudiadas moralmente. Tudo. Não pode nem falar. Irmãos, isto é uma doutrina de demônio. Que tira a socialidade. A pessoa ser sociável com a outra pessoa. Nem no âmbito familiar. Veja que a doutrina dos tempos de Jó deixou Jó só. Percorreu dizendo, não, ele está em pecado, sai todo mundo, deixa ele morrer. É terrível, né? E os amigos que vieram consolar, com boas intenções, o inimigo pelejou por tudo, por todos os lados. Então Eliú afirma que o mesmo Deus, já no capítulo 36 agora, que o Deus que protege Jó, agora está castigando Jó com sofrimento. Então, mais uma vez, Eliú vai acusando a Jó de ser ímpio. Então, ele fala que o destino do ímpio é desta forma, e inclui Jó. Então, são mensagens subliminares. Essas mensagens que passam na televisão, os filmes infantis, as nossas crianças estão lá assistindo, isso tudo mensagem subliminar. Por exemplo, aquele episódio, série, Caverna do Dragão. Ali é o Hades, o mundo dos mortos. As crianças não conseguem sair. As crianças, entre aspas. Aquele negócio do Vingador, aquele negócio lá do dragão. Tem até um dragão lá de 7 cabeças. Então, veja que tem o Mestre dos Magos, o Vingador, as crianças representando a humanidade. Eles não conseguem sair. Ali, eles entraram dentro de um túnel, Caverna do Dragão, e nunca mais voltaram. Esses filmes são tirados da Bíblia, mistura com verdade. Presta atenção, mistura com mentira e as pessoas ficam assistindo. Então a mente das crianças fica totalmente pervertida por causa de filme A, B ou C. Nós temos que ter a palavra de Deus. As pessoas estão sendo enganadas. Agora veja, presta atenção. Mais uma vez, Eliú acusa novamente a Jó de ser ímpio e fala do destino dos ímpios, incluindo Jó no meio. Ele diz, e explicando a Jó o seu estado, que ele está sofrendo por causa dos seus pecados, e assim ele vai exaltando a Deus, acusando Jó. Como é que pode eu glorificar o Senhor, exaltar a Deus e desprezar o meu próximo, condenando ele, sem entender o mundo espiritual, que na verdade Jó não tinha envolvimento
pelo seu estado de miséria. É uma prova. Amém? Então veja, a presente lição que nós estamos estudando é uma preparação, porque nós vamos estudar na próxima aula, lição 12, vamos falar sobre o melhor amigo de Jó. Ô glória! O melhor amigo de Jó, o Senhor Deus. Deus, o melhor amigo de Jó. O Deus que se revela, o Deus que fala, o Deus que faz perguntas sobre natureza, sobre o céu, sobre os corpos celestes. Ele faz perguntas sobre a botânica, sobre zoologia. Ele faz perguntas dentro dos mistérios da natureza. Veja o objetivo dessas perguntas: envergonhar todos os amigos falsos de Jó. Porque assim, quando você entra na prova, Deus prova todo mundo. Deus prova os filhos, a esposa, Deus prova os amigos, Deus prova quem realmente está conosco. Na verdade, a prova vem para mostrar, desmascarar quem são os nossos amigos. Agora veja. A prova veio. E o objetivo das perguntas que Deus vai fazer, na próxima aula a gente vai estudar, nós vamos ter 2 aulas já desse assunto, lição 11. Estamos apenas no começo. Veja, Deus quer envergonhar, através das perguntas, o mundo mental fútil dos seus amigos. Deus também quer fazer saber a Satanás, que está lá, por meio das perguntas, que a operação da destruição na vida de Jó, e mostrar dentro do contexto, desde a criação, que o luzeiro, que é o diabo que está lá se andando, dentro da região de Jó, usando os amigos contra Jó. Então, este luzeiro, Satanás, que a gente fala hoje, nunca existiu antes da criação da terra. Ele veio a ser uma criatura. Isto é, o diabo existe, mas ele só existiu a partir depois que Deus criou os céus e a terra. Onde estavas tu quando eu criava os fundamentos da terra? Quando eu criei os céus e a terra. É isso que eu quero dizer. Satanás, antes de ser Satanás, era um anjo. E nunca, lá no céu, ele foi eterno como Deus é eterno. Porque Deus não tem princípio e não tem fim. Mas o Lúcifer, ele teve início. O luzeiro. Então veja, o luzeiro nunca existiu com Deus. Ele partiu a existir quando Deus fez. Quando Deus começou a criar os anjos. Então, quando Deus criou os céus e a terra, ele ainda não existia. Nem os homens, porque Deus criou os habitats. O céu para os anjos e a terra para os homens. Então, nem anjos e nem homens existia nessa época. Aí ele faz, o Senhor perguntas a Jó. Glória a Deus. Quem estava com Deus quando criou o mundo? É uma indireta para o inimigo, irmãos. Deus não está debatendo com Jó. Então veja que nós estamos indo para o final do julgamento de Satanás. Desde o começo da aula nós estávamos falando. O primeiro julgamento vai do capítulo 1 ao capítulo 2 e 3. E depois até o capítulo 42 é a segunda audiência. Primeira audiência e segunda audiência. Então a segunda audiência demora, porque são os amigos de Jó que vai entrar nessa segunda audiência. Que na verdade estão sendo usados. Aí veja aí, capítulo 38, veja que começa o Senhor respondendo a Jó desde o redemoinho. Aí começa a falar, aí começam as perguntas sobre o fundamento da terra, sobre as estrelas, sobre anjos, sobre o mar, sobre luz, sol, vento, neve, sobre os mistérios. Veja as características de cada um. E Deus vai revelando os segredos. Deus está mostrando para Jó a fraqueza dos seus inimigos. Amém? Agora veja aí. Glória a Deus. Vamos lá? Ó. Nós estamos estudando o livro de Jó, ok? E os diálogos com cada um dos seus amigos. E aqui vai começando 2 pessoas. Na lição 11, a gente vai falar de Eliú
e a gente vai falar de exatamente Deus. Então será a nossa segunda parte da primeira, ou melhor, da aula extra. Esta é a primeira parte e nós vamos gravar agora a segunda parte, agora nesse momento, e vamos enviar para você. Amém? Segunda parte da aula extra. Aguarde.